Bem-vindos ao episódio 3 da série Como Somos Salvos, Soteriologia. Hoje a gente vai falar sobre o milagre que acontece dentro de nós. O tema é regeneração, ou como muitos conhecem, o novo nascimento. Olha, a própria expressão nascer de novo já levanta uma pergunta gigantesca, né? Se um novo nascimento é necessário, o que isso revela sobre o nosso estado original? Isso sugere que a nossa condição não era só, sei lá, imperfeita ou um pouco doente. Era algo muito, muito mais sério. E aqui está o diagnóstico bíblico. É direto, sem anestesia. A Bíblia não diz que a gente estava espiritualmente resfriado, precisando de um xarope. Ela diz que nós estávamos mortos, completamente sem vida espiritual, incapazes de sequer responder a Deus. É uma condição, sabe, de impotência absoluta. Então, o ponto central é exatamente este. Uma pessoa morta não tem como ajudar na sua própria ressurreição. Não dá para ter iniciativa, não dá para cooperar, precisa que a vida venha de fora. É por isso que a regeneração não é uma melhoria, é uma ressurreição de verdade. A intervenção de Deus não é só uma ajuda, é a única esperança. E essa definição aqui é muito precisa e cada palavra conta. Soberano quer dizer que é Deus quem decide e age por vontade própria. Instantâneo, porque não é um processo lento, gradual, não. É um evento, um ato de criação. E monergístico, essa é a palavra-chave. Significa que só um age. Mono, um. Deus e somente Deus realiza essa obra. Não é um trabalho em equipe. E essa comparação deixa tudo muito claro. Muitas vezes a gente confunde a regeneração com os seus efeitos. Uma reforma moral, por exemplo, é um fruto maravilhoso, mas não é a raiz. Uma experiência emocional forte pode até acontecer junto, mas não é a essência do milagre. E a decisão humana? Ela é uma resposta à vida que foi recebida, e não a causa dessa vida. A regeneração é Deus criando algo que não existia. Vamos pensar nisso como se fosse uma cirurgia divina. O problema da humanidade não é um coração que está batendo meio fora do ritmo e que precisa de um marca-passo. Não, o problema é muito mais profundo. A solução de Deus não é um remendo, é uma substituição total. Ele não tenta consertar o tecido velho e doente. Ele remove por completo e implanta um órgão novinho em folha, vivo. Um coração que agora é capaz de sentir, de amar e de responder a ele. Essa é, sem dúvida, uma das promessas mais incríveis de toda a Bíblia. É a promessa da nova aliança em pessoa. E repare quem faz tudo aqui. Eu vos darei, eu porei, eu tirarei. É a ação soberana e cheia de graça de Deus, transformando a nossa natureza mais profunda. Isso nos leva, então, para uma questão de ordem lógica. Aquela pergunta de R$1 milhão na teologia. Se estávamos mortos, como é que a gente poderia dar o primeiro passo? A vida tem que vir antes do movimento. Lázaro é o exemplo perfeito disso. Ele estava lá, no túmulo, morto há dias. Jesus não chegou e disse, Lázaro, se você decidir sair, eu te dou a vida. Não. Ele primeiro gritou, Lázaro, vem para fora, e junto com essa ordem, ele deu a vida para que Lázaro pudesse obedecer. A vida que Deus dá é o que capacita a nossa resposta de fé. Jesus não poderia ter sido mais claro aqui. O novo nascimento não é uma opção para um nível avançado de espiritualidade. Não, é a porta de entrada. É a condição. Sem ele, a pessoa não consegue nem mesmo perceber, nem entender o que é o reino de Deus, quanto mais entrar nele. E qual é o resultado disso tudo? Não é uma versão melhorada da pessoa antiga, sabe? Um eu 2.0. É uma nova criação. A identidade fundamental foi alterada. Os amores, os desejos, a direção da vida, tudo começa a ser refeito a partir desse momento em que Deus age e cria. E aqui está o fundamento da nossa segurança. Se a salvação, desde o seu comecinho com a regeneração, não dependeu em nada do que a gente fez, então a continuação dela também não depende. Tudo se baseia na pura e imerecida misericórdia de Deus. Isso tira todo o nosso orgulho e coloca no lugar uma paz profunda. Tá, mas e na prática? Por que isso importa tanto? Primeiro, isso gera uma humildade radical. Se até o primeiro sopro de vida espiritual foi um presente, não tem espaço nenhum para a gente se achar. E segundo, gera uma esperança ousada para falar de Deus. Não existe caso perdido, porque o poder de ressuscitar os mortos pertence a Deus e não à nossa capacidade de convencer alguém. Uma pessoa que recebeu uma vida nova, inevitavelmente vai mostrar sinais dessa vida.
E o primeiro, o mais fundamental de todos, é a fé. No próximo encontro, a gente vai explorar o que é essa fé salvadora. O primeiro movimento de um coração que foi trazido da morte para a vida.